Olá e bem-vindos! A história que vamos explorar hoje é sobre duas escolhas, duas decisões cruciais, separadas por séculos, mas que no fundo giram à volta da mesma questão: a confiança. É uma viagem que nos leva do pânico de um palácio real ao dilema silencioso de um simples carpinteiro. E tudo começa com esta pergunta, que está mesmo no centro de toda esta narrativa. Vamos ver como a resposta de uma pessoa perante o medo ou a fé pode ter consequências que ecam literalmente através dos tempos. Muito bem, vamos a isso. A nossa primeira paragem leva-nos ao século VIII a.C. para conhecermos uma figura apanhada numa crise de proporções épicas: o rei Acaz. Para percebermos o que se estava a passar, temos de recuar um pouco. O grande reino de David já estava dividido há 200 anos, e é neste cenário que um jovem rei, com apenas 20 anos, Acaz, sobe ao trono em Jerusalém. Ele é herdeiro de uma promessa divina, mas ao mesmo tempo enfrenta a ascensão de um império temível, o Império Assírio. A situação de Acaz é francamente desesperada. Ele está entre a espada e a parede. A norte, dois reinos vizinhos juntam-se para o tirar do trono e forçá-lo a entrar numa guerra suicida contra a Assíria. O pânico em Jerusalém é total. A Bíblia descreve de uma forma muito visual, dizendo que os corações tremiam como as árvores numa tempestade. E é aqui, neste momento de crise, que Acaz se vê numa encruzilhada. De um lado, o profeta Isaías diz-lhe para ter calma, para confiar na promessa que Deus fez à sua linhagem. Mas Acaz, cego pelo medo, só vê uma saída pragmática: pedir ajuda ao poderoso e temível Império Assírio, uma decisão que, na prática, significaria o fim da sua independência. O que Acaz faz a seguir, no meio do pânico, é verdadeiramente chocante. Ele ignora completamente o conselho de Isaías e vira-se para ídolos pagãos. E no auge do desespero, comete o ato mais horrível de todos: sacrifica o seu próprio filho. Pensem nisto: ao matar o seu herdeiro, ele está destruindo com as próprias mãos a linhagem que a promessa de Deus devia proteger. A resposta de Acaz é, portanto, um falhanço total. Mas a história, claro, não acaba aqui. Vamos ver qual é a resposta divina e como é que, apesar da falha humana, o plano de Deus segue em frente. A hipocrisia da casa que é impressionante. Isaías oferece-lhe um sinal de Deus para o ajudar a ter fé, mas ele recusa, com uma falsa piedade. Diz que não quer pôr Deus à prova, mas a verdade é que ele já decidiu tudo. O seu plano político está feito, a sua fé já não existe. Mas Isaías, que percebe perfeitamente o jogo dele, não se deixa enganar e anuncia que, quer o rei queira ou não, Deus vai dar um sinal na mesma. E esta é a profecia central. É uma afirmação muito poderosa de que a fidelidade de Deus não depende da nossa. Apesar da traição de Acaz, a promessa continua. Então, o que significava este final? Emanuel quer dizer Deus está conosco. E para Acaz, isto tinha um significado muito concreto e imediato. A sua jovem esposa, a rainha, estava grávida. O nascimento de um novo herdeiro seria a prova viva de que, apesar do seu pecado terrível, Deus não tinha abandonado a sua família. A promessa a David continuava de pé. E agora, preparem-se para um salto enorme no tempo. Vamos avançar 700 anos. O cenário muda completamente, saímos de um palácio real e entramos na vida humilde de um carpinteiro em Nazaré que enfrenta uma crise de fé igualmente profunda, embora muito mais pessoal. Vamos só recordar Acaz rapidamente. Ela é o exemplo perfeito da falta de fé. Uma figura pública que, dominada pelo medo, escolheu o poder humano, desafiou Deus abertamente e quase destruiu o seu próprio futuro. E agora conhecemos José. Tal como Acaz, ele é um filho de David, herdeiro da mesmíssima promessa, mas o contraste não podia ser maior. Perante uma crise pessoal que ele não consegue compreender, a sua primeira reação não é pânico, é justiça e compaixão. E este é o ponto-chave. Antes de qualquer anjo aparecer, antes de qualquer intervenção divina, José já tinha feito a sua escolha. E a escolha dele era baseada na sua retidão. Ele planeava acabar com o noivado discretamente para proteger Maria. Isto diz-nos tudo sobre o seu caráter. A solução para o dilema de José não vai surgir de uma estratégia política como a de Acaz. Vai chegar num sonho. E é aqui que aquela antiga profecia vai ganhar um significado completamente novo. A mensagem do anjo começa com palavras potentíssimas: José, filho de David. Esta frase liga-o diretamente à promessa feita séculos antes. E a primeira instrução é: não temas, o oposto do medo que consumiu o rei Acaz. As instruções são muito claras, mas o quarto passo é absolutamente fundamental. Ao dar o nome à criança, José não está apenas a cumprir uma ordem. Ele está, na prática, a adotá-la legalmente.
está a inseri-la oficialmente na linhagem real de David. O plano de Deus depende do sim deste homem humilde. E o nome que lhe é dito para dar tem um significado imenso. Jesus, ou Yeshua em hebraico, significa o Senhor salva. E o anjo até especifica que tipo de salvação é esta. Não é de um exército inimigo como Acás queria, mas dos pecados. É uma salvação muito, muito mais profunda. É neste momento que o evangelista Mateus, que está a contar a história, ata as duas pontas soltas. Ele declara abertamente que este nascimento é o cumprimento final da promessa de Emanuel, aquela mesma promessa feita 700 anos antes a um rei aterrorizado. Muito bem, vamos juntar as peças todas. Como é que estas duas histórias, a de um rei infiel e a de um carpinteiro fiel, nos revelam uma verdade mais profunda sobre a salvação? Aqui está a chave de tudo. Jesus e Emanuel não são nomes contraditórios, são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Jesus diz-nos o que Deus faz. Ele salva. Emanuel diz-nos como é que Ele o faz, estando conosco. A salvação de Deus é fundamentalmente a sua presença. No fim de contas, a história resume-se a isto. Acás, perante uma crise, escolheu o medo e a autopreservação. José, perante o impossível, escolheu a confiança. O seu sim silencioso e obediente permitiu que a história da salvação avançasse, precisamente onde o não barulhento de um rei a tinha bloqueado. E assim, a história deixa-nos com esta pergunta. A escolha entre o medo e a fé, tão bem representada por estas duas figuras, não é apenas um relato antigo. É uma questão que continua a ecoar e que nos convida a refletir sobre as nossas próprias respostas perante o desconhecido. Obrigado por nos acompanhar.